Graça e paz, povo de Deus, amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, você que nos assiste aí hoje, nessa quarta-feira, um pouquinho mais cedo, nós te louvamos. Saímos aqui. E aí? Ok, estamos aqui em teste, vamos lá, estamos continuando aqui, ok? Glória a Deus. Irmãos, para você que está chegando, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, derrame sobre você bênçãos sem medidas e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesta noite. Nós estamos aqui na casa do pastor Israel, da Gabriela, hoje com mais equipamentos, e esperamos aí que em nome de Jesus não venha, né, a acontecer aí a oscilação que aconteceu da vez passada, mas qualquer problema que você tem aí, vá comentando aí embaixo, né, e o pastor Israel vai ajeitando aqui para nós. Louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, da nossa comunidade batista em Nova Andradina, você que nos assiste aí em outro lugar, também no estado, no nosso Brasil, até mesmo fora do país, onde chegar esta programação, que Deus esteja contigo abençoando a sua vida. Nós vamos orar neste momento e pedir a Deus que nos oriente neste dia, nos oriente nesta live, neste culto de adoração ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta noite, obrigado por ter nos trazido aqui, obrigado por este tempo, ó Deus querido, obrigado por este clima, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado por Sua tão grande salvação. Nós te louvamos, ó Deus, dê-nos, ó Pai, a orientação do Teu Espírito Santo nesta noite, que possamos atingir os corações, ó Deus, pela Tua palavra essa impactante, palavra essa que transforma, que muda vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pastor Israel, quem está aí conosco? Edneia, Rosângela, quem? Arielle, Deus abençoe. Paulinho já está aí, Paulinho. Simone Prates, glória a Deus. Quem? Muitas pessoas, Beatriz, glória a Deus. Amém, Osmar, Gabriela, Gedália, e vamos aí, queridos, caminhando nesta emuná, né? Nesta fé. Palavra emuná, que significa uma fé, uma convicção, né? Então que Deus possa te dar esta convicção a cada dia. Nós temos derramado lágrimas, mas com certeza muito mais alegrias o Senhor tem nos dado, não é verdade? Se nós estamos aqui, se nós estamos na nossa casa, vocês estão aí na sua casa, é porque Deus tem abençoado. Minha mãe está talvez me assistindo, não sei, Ana Oliveira, mas se tiver, mãe, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, derrame sobre você, sua casa também, ricas bênçãos. Eu sei que o momento não é fácil, né? Uma mãe perder um filho, no caso nosso, a nossa irmã, filha, né? Mas que Deus console o seu coração. Aí o pessoal de Panorama também, se porventura tiver alguém aí que sempre estão nos acompanhando, Deus abençoe. Hoje eu não vejo aqui na tela, né? Estamos com novos equipamentos, mas todos aqueles que vão entrando aí, deixe o seu boa noite, né? Vá aí compartilhando que o pastor Israel está ali firme, né? Eleni, Carlos Henrique, Daniela Lima, glória a Deus. Muitos aí chegando para ouvir a palavra do Senhor. Nath Marita, lá de Batayporama, Nath, Deus abençoe. Ela, na realidade, o Marita é porque ela vende o café Marita, né? Isso aí é. Então, né, o café Marita aí, né? Quem gosta, né, quer manter a saúde, estamos aí, né? A Nath ali em Batayporama vende esse café. E é por isso que aparece aí Nath Marita, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos juntos estudar um pouco a palavra de Deus neste dia, e eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Vou dar um tempinho aí para que vocês
encontrem aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, a nossa fé, a certeza da nossa fé. Eu não sei se tudo que tem acontecido tem abalado a sua fé, mas não permita que nenhuma circunstância, situação adversa, problema, seja eles quais forem, venha tirar o seu foco, venha tirar o foco da sua fé. Essa fé que ela é o que transforma, o que muda a nossa vida, é o que nos dá impacto. Ok, obrigado. Glória a Deus. Se você encontrou aí Hebreus capítulo de número 11, já vai recebendo essa porção da palavra do Senhor ao seu coração. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E agora vai lá para o versículo número 6. Versículo de número 6. Que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 nós costumamos a chamar de a galeria da fé, onde homens e mulheres, pessoas que fizeram a diferença em sua geração simplesmente por um ato de fé. Não foram pessoas diferentes de nós. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e acreditamos que estamos lidando com pessoas sobrenaturais. E na realidade não. Homens e mulheres sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades, cada um com os desafios da sua geração, assim como nós. Os nossos avós tiveram o desafio da geração deles. Os nossos pais, nós, os nossos filhos terão e os nossos netos também terão. Então nós temos que entender que nós precisamos, queridos irmãos, sem sombra de dúvida, nutrir a nossa fé. E a mensagem de hoje tem o título Olhando com os Olhos da Fé. E eu quero dar para vocês 3 exemplos de como olhar com os olhos da fé. Diante das dificuldades, como olharmos com os olhos da fé. E nós temos 3 passagens bíblicas que eu gostaria muito que nós lêssemos juntos. Porém, você agora não precisa mais ficar procurando na sua Bíblia. Eu vou apenas citando aqui, né, o local que está e falando sobre esse tipo de fé. Como que esses homens, como eu disse, os desafios daquela geração, eles superaram a tudo aquilo baseado naquilo que os olhos espirituais podiam enxergar. Hebreus vai nos dizer que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Como ter certeza de algo que não se vê? Essa é a verdadeira fé. Nós temos que hoje, nesta noite, se não acontece conosco ainda, já enxergarmos a cura, já enxergarmos o Brasil prosperando. Eu todo dia enxergo nosso templo cheio de pessoas. Nós ali juntos novamente. Eu enxergo o nosso povo se abraçando, o nosso povo caminhando junto, o nosso povo confraternizando, o nosso povo fazendo seu junta-panela, fazendo seu PGM, isso com os olhos da fé. Porque eu não consigo enxergar literalmente, mas com os olhos da fé eu posso ver a nossa nação sarada, o mundo curado dessa doença que vem assolando as nações, matando muitas pessoas. Então a primeira passagem que alguém olhou com os olhos da fé se encontra lá em 2 Reis, capítulo de número 6, versículos de 15 a 17. E que passagem é essa? A passagem de Eliseu. Eliseu, certa vez, o exército do inimigo cercava ali o povo de Israel. E realmente, literalmente, cercava o povo. Israel passava por uma dificuldade muito grande, com um exército menor e ainda cercado. Mas veja que, certa vez,
o servo de Eliseu, ele se assusta, ele começa a ficar assustado diante daquela dificuldade. Quantas vezes nós estamos assustados diante da dificuldade? Quantas vezes nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar além daquilo que literalmente nós podemos ver? Então você pode observar aí em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, que vai falar sobre uma intervenção de Deus. O servo, todo desesperado, chega para Eliseu e diz: olha, estamos cercados de inimigos, não há solução para nós, seremos destruídos, varridos pelo inimigo. Hoje talvez o vírus, nós olhamos as notícias e dizemos: seremos varridos, seremos destruídos. Mas Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, abra os olhos do jovem para que ele veja. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele servo de Eliseu novamente retorna. Quando ele olha novamente, ele vê anjos do Senhor acampados ao redor de Eliseu, diz a palavra. Eliseu conseguia enxergar com olhos que os olhos naturais não conseguiam ver, mas pelos olhos da fé, Eliseu contemplava uma grande vitória do Senhor. É isso. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos entender que Deus, temos que olhar que Deus nos protege. Com os olhos da fé, vemos a proteção de Deus sobre a nossa vida e sobre a sua casa. Nessa noite, que a sua casa seja protegida. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. É claro que nós temos perdido muitos irmãos, né? E você pode pensar: mas pastor, teve pastor que morreu, teve evangélico que morreu. A minha irmã, por exemplo, era uma evangélica da Assembleia de Deus. E como assim, se os anjos estavam ao redor? Queridos, não cabe a nós explicar os desígnios de Deus. Mas quando Deus está agindo, quem impedirá? Foi da vontade de Deus. Foi o momento em que Deus chamou homens e mulheres para a eternidade, principalmente aqueles que servem a Ele, porque a Bíblia diz que Deus se agrada com a morte dos seus. Então a morte de um cristão, é claro que nós nos entristecemos, mas nós também não podemos ficar desesperados, como eu preguei semana passada, porque nós sabemos e temos a certeza de que um dia estaremos com Cristo por toda a eternidade. Então essa primeira passagem vai nos dizer que, pelos olhos da fé, temos que enxergar a proteção de Deus. Nunca pense que você está desprotegido. A máscara protege, o álcool em gel protege, o distanciamento protege, mas sem a ação poderosa de Deus, isso se torna em vão. Deus é o nosso protetor. A segunda coisa que nós precisamos entender com os olhos da fé se encontra lá em 1 Reis 18:44, uma história muito bonita. Abra aí a sua Bíblia, 1 Reis 18:44. A partir do versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então Elias lhes disse: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Querido irmão, veja novamente a ação poderosa de Deus. Nós vimos ali anteriormente a proteção de Deus. Enxergar a proteção de Deus além das circunstâncias.
Agora nós estamos vendo a provisão de Deus, além das circunstâncias. Veja que, quando Elias disse ao moço, vai e olha, não havia nada. Com os olhos humanos, não havia nada mesmo. Havia seca, 3 anos e meio sem chuva. Imagina a situação que aquele povo vivia. Mas quando Elias ora e pede que o moço vá e olhe, ele não enxerga nada. E depois, acrescido um pouco de fé, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E depois, ele vê a chuva desce abundantemente sobre aquela terra. Queridos irmãos, se lá em 2 Reis, capítulo 6, nós vimos a proteção, aqui nós vimos a provisão. Jesus nos disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque haveis de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai cuida de vós. Queridos irmãos, talvez nesta noite você esteja olhando e não vendo perspectivas para a sua vida, a provisão para a sua casa. Talvez você já usou todas as suas economias, talvez você já usou toda a sua reserva, talvez se você não tinha reserva, você até pegou dinheiro emprestado de alguém para suprir as suas necessidades, ou então você está dependendo de governo, talvez de uma igreja, de alguma situação, mas eu quero dizer para você, esta noite, abra os olhos da fé e veja esta pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque ela vai crescer e ela vai aparecer e ela vai derramar chuva abundante sobre o povo de Deus. Elias disse, vá lá, dá uma olhada. E apenas com o olhar da fé, consegue-se enxergar a abundância de Deus vindo sobre aquela região. Como vai a sua vida? Talvez você tenha deitado a cabeça no travesseiro e pensado, meu Deus, como sustentarei a minha vida amanhã? Como sustentarei a minha vida o mês que vem? O que vai ser de mim daqui 3 meses quando acabar o meu seguro-desemprego? Ou quando acabar o vale-renda aí que o governo entrega? Ou quando a igreja não contribuir com a sua vida? Mas eu quero dizer para você, Deus vai derramar chuva sobre a sua vida. Essa é a palavra dele. Se nós confiamos nele, não nos faltará a provisão. Não nos faltará. De alguma forma, a nossa mesa será abastecida. De alguma forma, Deus dará a solução para os nossos problemas. Mas nós precisamos não enxergar com os olhos do servo, mas enxergar com os olhos do profeta. Eliseu enxergava com os olhos do profeta, Elias enxergava com os olhos do profeta. Muitas vezes nós estamos enxergando com os olhos da incredulidade. Receba nessa quarta-feira a proteção de Deus, receba nessa quarta-feira a provisão de Deus, porque Deus é que derrama sobre nós e sobre o justo e sobre o injusto o alimento de cada dia. Terceira coisa que nós precisamos entender, queridos irmãos, para olhar com os olhos da fé. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 21, versículo de número 8. Gênesis 21, capítulo de número 8. Que diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual lhe dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não pereça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água e pôs às costas de Agar e deu o menino e a despediu.
ela saiu andando pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, mais ou menos 100 metros. Porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Queridos irmãos, olha que coisa fantástica. Agar, conhecemos a história, escrava de Abraão, a mãe de Ismael, que hoje é uma grande nação também, né? Todos sabemos dos árabes, do povo descendente de Ismael, um grande povo, principalmente no Oriente Médio, espalhado pelo mundo inteiro. Mas essa mulher, Agar, ela viu uma situação difícil. Ela foi despedida por Abraão a pedido de Deus. Não foi Sara que disse para Abraão, foi Deus: olha, pode obedecer a Sara aí, pode atender Sara, e despede Agar e Ismael. Queridos, quando aquela mulher se viu no desespero, quando aquela mulher se viu no momento de dor, imagina você que é mãe, caminhando com seu filho morrendo de sede, morrendo de fome, e você olha e não vê solução. Deserto na frente, deserto de lado e deserto atrás. Enfim, deserto por todos os lados. Agar começa a chorar. Deixa o menino, ali uns 100 metros, vai adiante. O menino chora, Agar chora, o desespero chega, mas o socorro vem do Senhor. Amém? Olha só que coisa linda. O anjo chega e diz: olha, você não vai morrer, nós vamos dar um jeito nessa situação. A palavra de Deus diz que Deus abre o olho, mas está falando aqui literalmente? Não. Está falando literalmente não. Abrir o olho de uma pessoa não precisa Deus. Eu estou aqui com o meu olho aberto, com o meu olho fecha, abre, pisca. Naturalmente, Deus colocou isso no nosso organismo e a gente faz naturalmente. O que está dizendo? Os olhos sobrenaturais. Quando ela olha, ela enxerga uma fonte jorrando no deserto. Num lugar onde não havia fontes de água. Haviam poços, mas fonte jorrando, somente o socorro de Deus pode fazer isso. Talvez você hoje seja essa mulher, está olhando aí para os seus filhos, né? Deixa eles lá, chora, vai chorar num quarto escuro, vai chorar no fundo do quintal. Também você que é pai, desesperado porque você está vendo a sua família sucumbindo e você não pode fazer nada. Deus tem algo para a tua vida. Deus está dizendo: olha, eu tenho uma promessa para você. Eu não prometi? Interessante a história de Agar, é que Agar na Bíblia é a única mulher que ousou dar um nome para Deus. Talvez você não sabe, ela foi a única mulher que deu o nome para Deus: o Senhor que me vê. Né? Lá na primeira vez que ela fugia de Sara, quando Deus intercede, fala para ela voltar e se humilhar diante de Sara. Ela estava grávida naquela época. Passado aqui um tempo, outra situação acontece, ela novamente se vê nessa situação. Queridos, Deus caminha conosco no deserto, diante dos exércitos inimigos, diante da seca que insiste em castigar. Deus está conosco. Em que você se encontra esta noite? Pastor, eu estou nos 3. Então abra os olhos da fé. Comece a olhar com os olhos da fé para aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós caminhamos por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Você quer desagradar a Deus? Não é que talvez você olhou alguma coisa que não devia, não é que você fez algo que não. O desagrado a Deus total é quando você
não tem fé nas promessas de Deus para a sua vida. Aí sim você desagrada a Deus. E Hebreus vai dizer isso. Ele vai nos dizer lá em Hebreus 11 que é impossível nós chegarmos a Deus senão pela fé. É impossível agradar-lhe sem a fé. Qual é sua fé esta noite? O que você precisa enxergar nesta noite? Talvez a sua visão esteja turva. Talvez a sua visão esteja toda apagada. Talvez a sua visão esteja limitada. Eu me lembro que quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, tinha um desenho que chamava Thundercats. Eu já disse isso na igreja. E tinha uma espada. Israel está rindo aqui, né? Tinha uma espada chamada Espada Justiceira. E o Lion, quando ele erguia a espada, ele falava assim: Espada Justiceira, dei-me a visão além do alcance, né? E os olhos se abriam e ele conseguia, o olho de Tandera abria, né? E ele conseguia enxergar a distância. Talvez, né, fazendo essa analogia a esse desenho animado, mas é o que a Bíblia está dizendo para nós. Precisamos enxergar, meus amados irmãos, além da circunstância. Talvez você foi aquele cego, né, que quando Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? Ele era cego, né? Ele era cego. Aí parece que é uma pergunta que não tem muito nexo, né? Aí o cego falou assim: que eu veja. Olha que coisa interessante. Mas por que Jesus disse isso? Queridos irmãos, tem muito cego que não quer enxergar. Tem muito cego que prefere continuar cego. Tem muito cego que prefere ficar vivendo de esmola a enxergar. E eu estou dizendo isso espiritualmente. Às vezes as pessoas se recusam a ver aquilo que Deus tem para ela, porque preferem ficar no seu lugar de comodismo, a ir para o confronto de fé. Porque ter fé é enxergar além das circunstâncias, é enxergar além dos movimentos, é enxergar além somente daquilo que os nossos sentidos podem ver. Enxergar pela fé é algo que vem sobrenatural, é algo que é sobrenatural sobre as nossas vidas. E como anda a sua fé? Então que nessa quarta-feira, nessa live breve que nós estamos aqui, você possa olhar para dentro do seu coração e dizer como certo homem uma vez que pediu cura para o seu filho, para a sua filha, dizendo: aumenta a minha fé. Ele foi sincero com Jesus, ele disse: aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, eu preciso de mais fé para viver esses milagres do Senhor. Então, querido irmão, não desista, às vezes a sua oração não foi atendida. Semana passada, eu orei bastante, vocês sabem da minha situação, perdi a minha irmã, temos orado por irmãos, temos orado pela igreja, mas a minha irmã se foi. E assim como Davi, quando perdeu o filho, ali nascido, recém-nascido, do seu casamento, né, ali da sua união com Batseba, ou talvez da seu pecado com Batseba, né? Aquele menino nasceu e Davi foi e chorou por 7 dias, e chorou, e chorou, e chorou, e o menino veio a morrer. E quando o menino morreu, Davi foi, se trocou, se perfumou, foi, se alimentou, e ninguém conseguia entender nada. E ele disse: olha, eu posso ir até ele, mas ele não pode vir mais até mim. Davi sabia que ele orou, ele jejuou, ele buscou, mas foi a vontade de Deus levar aquela criança. E ele espiritualmente, com os olhos da fé, pôde enxergar essa situação. E somente grandes homens de Deus, como eu disse, Davi, um homem aí que pecou e teve um pecado horrível. Talvez se fosse hoje ia sair em todos os jornais, né? Da Atena ia falar o dia inteiro nele, e tantos outros jornais aí, né? Mas ele buscou, arrependeu-se, buscou a Deus, sabia quem era o Deus que ele servia, e mesmo tendo orado, aquela criança morre. Então talvez você tenha orado por alguma coisa e não tenha acontecido. Não perca a sua esperança. Vá, se perfume, se alimente, se coloque diante de Deus e continue a caminhar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, que a semana que vem nós possamos estar juntos, unidos aqui, né, na igreja, no nosso templo, derramando, né, buscando de Deus, melhor dizendo,
um tempo novo para as nossas vidas. Deus abençoe a todos vocês que estão aí na live, né? Deixa o seu recadinho aí, né? Para a gente olhar depois e mandar um joinha, curtir aí o seu comentário, deixe seu pedido de oração, que a gente também vai estar olhando depois e orando, né, de maneira geral por você que colocou o seu nome, deixou o seu nome aí, e não desista. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, queridos? Nós vamos orar. Então, antes disso, aí, pastor Israel. Amém. Israel está me dizendo aqui, irmãos, a maioria pedindo, né, por problemas de saúde, o que é natural. A Rosângela tomou a primeira vacina, né? Tá toda faceira, mas que ontem estava com o corpo meio ruim. Sinal que está fazendo efeito. Fica tranquila, tá? Não vai, fica sossegada aí, sossega o coração. E todos vocês que pediram então oração, né? Aí, Ivone, ó, minha sogra, Deus abençoe minha sogra. Meu sogro também aí está com Covid, né? Mas vai sair dessa em nome de Jesus. Tá forte lá, graças a Deus. Cuida bem dele aí. Dá bastante papinha de banana para ele, né? Que ele agora tá um lorde, tá um rei. Gedálio e o pastor Roberto estão precisando de oração, né? É isso aí, o pastor Roberto tá inquieto, né? Tá na hora dele vir fazer uma live aqui, né? Tá na hora. Vamos chamar ele aqui para vir nos presentear. Beijo no seu coração, meu querido pastor Gedália, todos vocês aí que estão nos ouvindo, assistindo, que Deus possa abençoá-los. Vamos então juntos em espírito orar neste momento. Pai, obrigado, meu Deus, por tua grande graça derramada sobre nós. Obrigado por esta noite. Meu Deus querido, e esses pedidos de oração sendo feitos agora. Nós enxergamos pelos olhos da fé, Senhor, a tua movimentação, aquilo que o Senhor quer fazer para cada um deles. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos, mas a tua vontade, Senhor, caminha em sentido contrário, porque nós somos limitados na nossa oração, nós não sabemos pedir como convém, mas o Senhor conhece toda a nossa vida, o Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe o que vai acontecer, então que nós tenhamos esta convicção no coração, de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito para nós, há um propósito para a nossa vida, há um propósito para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa espiritualidade. Enfim, Senhor, derrama sobre cada um dos meus irmãos as tuas bênçãos, conforme o teu querer e a tua soberania, Senhor. O Senhor é soberano e nós cremos nisso. Pai querido, muito obrigado por essa casa que nos recebe, obrigado pela vida do pastor Israel, da Gabi, ó Deus, que estão aqui montando toda essa estrutura para que nós possamos transmitir da melhor maneira possível essa live. Obrigado, meu filho Pedro, que me acompanha, minha esposa Cláudia também, que tem me abençoado, tem me ajudado no decorrer de todo esse tempo de ministério. Pai querido, abençoa a vida de todos os pastores. Muitos pastores têm perdido a vida, Senhor. Ontem um caso, hoje outro caso, somente da nossa denominação, da convenção. Pai, cuida das famílias agora enlutadas, Senhor. Talvez fica mais difícil ainda quando alguém está na tua obra envolvido e perde, ó Deus, a vida, mas nós sabemos que também há um propósito para isso. Em nome do Senhor Jesus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Tem uma menina chamada Bruna Demori. Boa noite, tio. É sua sobrinha? Bruna Demori. Bruna Demori. Ah, minha sobrinha, glória a Deus, Deus abençoe, viu? Olhe com os olhos da fé, você, o Henrique, né, o Du, manda essa live para ele aí também, para ele ouvir depois, né, o meu cunhado, que também agora está aí viúvo, né, o Vitor, que é o filho caçula da minha irmã. Deus abençoe a sua vida, viu? Vem passear aqui na casa do tio, né, mas não vem ficar muito tempo não, tá? Vem só para ficar só um pouquinho, brincadeira. Deus abençoe, minha casa está de portas abertas para vocês. Você foi uma bênção na vida da minha irmã, né? E Deus te abençoe grandemente, tá? Beijão aí no Henrique. Mais alguém aí? Eu acho que é só isso, pastor. Bom, Jair deu um Jair Nogueira, glória a Deus. pastor, domingo agora, então, live ou presencial? Dia 13. Live ou Não, ainda tem, tá na quarentena, né?
Queridos, então domingo, 18 horas, né? Nós teremos nossa live novamente, ok? Domingo às 18 horas. Salvo acontecer aí, né? Pelos olhos da fé, podemos também ver uma mudança de rumo, mas por enquanto o decreto está valendo aí, nós estaremos juntos pela live domingo às 18 horas juntos, tá ok? Deus abençoe a sua vida e até domingo, se Deus quiser. Glória a Deus. Amém.